Indo para Calisto, ele olha para cima pensativo e diz: De quando está falando? Ah, quando caímos do penhasco e você desmaiou. Ou quando quase virou presa de um urso por andar por aí sem tomar cuidado. Cabisbaixa a mulher responde: Quando penso nessas coisas, tremo como um cachorro, como uma certa pessoa disse. Calisto fica em silêncio com as palavras da protagonista. Já a mulher com a cabeça deitada no seu peito pensa: Por que não responde? Ele foi o primeiro a me abraçar sem consentimento. Tenho certeza de que não se importa de fazer o papel de travesseiro. Depois do breve silêncio, Calisto abre a boca e começa a falar, chamando a atenção da protagonista, que olha com interesse. Vemos um flashback do príncipe mais jovem enquanto ele conta sua história para Penélope. Quando eu era jovem, acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos, nessa floresta, me encontrei com um urso do mesmo tamanho com o que a princesa se deparou. Interrompendo o homem, a prota pergunta: Um urso? Calisto responde que sim, e ela pensa no porquê do príncipe está falando disso de repente. Voltando à história, Calisto continua a falar. Houve uma vez em que o aniversário do segundo príncipe e a competição de caça se juntaram. Essa foi a primeira vez em que vi meu irmão. O homem então sorri e volta a falar. Desde pequeno pensei que eu poderia acabar o machucando, já que a imperatriz o envolvia para que eu não pudesse ver nem um fio de cabelo dele por anos. Todos os nobres se reuniram pela competição, mas era apenas nominal. Presentes para o segundo príncipe foram se acumulando através da competição. Fui o único que compareceu ao evento de mãos vazias. Queria dar um presente grandioso ao meu único irmão, então, apesar da oposição do meu pai, eu secretamente peguei um arco e entrei no campo de caça. Nesse momento, Penélope olha ainda mais interessada e, sorrindo para ela, Calisto continua a falar. Pensei em capturar um animal como um coelho e dá-lo ao meu irmão como presente, assim como você. A protagonista logo pensa. Ele está com uma cara de desânimo, ou é impressão minha? É meio estranho pensar que houve um tempo tão inocente e triste para um cara como esse. De qualquer maneira, estava ocupada morrendo no modo difícil. Então não tenho muitas informações dos objetivos. Não seria ruim pegar qualquer coisa que possa usar para sobreviver no futuro. Voltando a Calisto, ele continua a contar sobre o acontecimento. Foi até bom eu sair assim. Encontrei uma presa que me agradava, mas era tão rápido que a flecha não o atingiu. Enquanto seguia minha presa, acidentalmente entrei na parte mais profunda da floresta e me deparei com um urso. Essas últimas palavras fazem Penélope pensar que isso foi parecido com o que aconteceu com ela. Indo a Calisto, ele diz: Diferente da princesa, sequer pude disparar uma flecha no urso que corria atrás de mim. Estava muito assustado. Só conseguia me esquivar quando o urso balançava suas garras. A protagonista então fala: No entanto, naquela época você era apenas uma criança, certo? Ela então pensa: Até eu que sou uma adulta. Continuo tremendo de choque por ter me encontrado com o urso, mas não consigo nem imaginar o medo que uma criança de 10 anos deve ter sentido. O príncipe fala que a idade não importa para aqueles que sucederão ao trono. O imperador sempre deve ser perfeito. No entanto, nem sequer pude esquivar completamente de suas garras. Se eu tivesse demorado mais um pouco, meu braço teria sido arrancado como um pedaço de carne. Tive sorte. Enquanto eu corria do urso que me perseguia, do nada uma flecha voou na direção oposta. Penélope pergunta se os guardas chegaram e sério Calisto diz: Também pensei que fosse isso no início. Mal estava lidando com o urso e me deparei com um leão. Assassinos de preto dispararam flechas em mim. Assustada, Penélope exclama: Assassinos! E o príncipe fala que eles estavam muito ocupados tentando matar um menino de 10 anos. Com isso a mulher fala: Que diabos? E depois pensa: Entendo. É algo que já aconteceu com ele várias vezes. Não me surpreende. Estava muito calmo quando foi atacado de repente no campo de caça. Desde a sua infância até hoje, tantas ameaças incontáveis. A infância do tirano, que não estava detalhada no jogo, é pior do que eu pensava. A mulher então pergunta quem mandou os assassinos e Calisto responde que a investigação foi encerrada e não foi identificado o responsável de ter contratado os assassinos. Com uma feição hostil, o homem continua: Apesar de não estar claro,
Com certeza foi a imperatriz ou algum forasteiro. Naquela época o segundo príncipe era só um pobre menino que nem sabia ler direito. Logo a protagonista pensa. Uma voz fria, para Calisto. O segundo príncipe não é irmão, nem nada. Ela então fala. Mas você pode falar isso para mim? Sem dar a mínima, o Calisto diz. Por que a pergunta? Não é como se você fosse se aproximar do segundo príncipe e mesmo se fosse, não acho que essa história seria útil. Comicamente irritada, mas sem poder refutar, a prota pensa. Me incomoda, mas é a verdade. Ela então reflete internamente que já que a infância do homem era assim, sua personalidade estava destinada a ser quebrada. A mulher então diz, e então? Com isso o príncipe continua sua história. Sem saber que estavam ali para me matar, corri na direção dos assassinos, mas de repente fui atingido por uma flecha e caí no chão. A prota pergunta se foi no peito e Calisto responde. Sim, por sorte não morri por causa da relíquia da minha mãe que sempre usava no pescoço. Penélope então olha para o homem sem a tal relíquia e ele diz. Não estou com ela agora, desde esse momento, não pude mais usá-la, então a mantenho guardada. O homem sorri e travesso fala. Depois disso, consegue parar de olhar apenas para a aparência externa agora. Penélope tosse envergonhada disfarçando e diz. Então, o que aconteceu depois? Com o urso que te perseguia. Sorrindo com um olhar de psicopata, Calisto fala. Por sorte, graças à minha queda, o urso passou por mim e correu para os assassinos. Foi uma batalha sangrenta. O urso era surpreendentemente inteligente. Foi capaz de lutar contra uma dúzia de humanos armados. A protagonista então questiona quem ganhou e olhando para baixo o príncipe responde. Todos acabaram mortos. A prota então pergunta. Todos eles. Com isso Calisto fala. Os assassinos eram maiores em números, mas alguns tinham armas de curto alcance. Suponho que era para minimizar os rastros. Por outro lado, o urso os matou e venceu, mas o veneno na flecha se espalhou e ele acabou morrendo. Sorrindo o homem pergunta à mulher. O que você acha que fiz depois de sobreviver? Isso faz a prota olhar e pensar. O que fez depois? O que quer dizer? Se fosse eu, teria escapado enquanto o urso e os assassinos estavam ocupados lutando. Depois de um tempo em silêncio, o homem respondeu sua própria pergunta dizendo. Comecei a cortar a cabeça do urso e orgulhosamente venci a competição de caça. A protagonista fica claramente surpresa e logo depois vemos o Calisto criança todo coberto de sangue segurando a cabeça do urso e olhando com frieza. O homem então volta a falar. Depois da cerimônia de premiação, coloquei a cabeça do urso na pilha de presentes de aniversário do segundo príncipe. O sangue do urso que não tinha esfriado escorreu até o chão. Foi espetacular ver isso. Caraca, brabo demais.